Eles pensam que é força, pensam que é pressa, urgência, competição. Mas o que poucos compreendem, e quase ninguém ensina, é que o verdadeiro domínio começa quando você aprende a parar. Não por medo, não por fraqueza, mas por poder. Quando você escolhe não reagir ao impulso imediato, você começa a moldar sua própria mente. A maioria está ocupada demais tentando vencer o mundo. Mas quem domina a mente, vence o tempo. E isso não se faz em público, não se faz com palavras, não se prova com gritos. O verdadeiro poder se forja no campo invisível das decisões silenciosas, aquelas que você toma quando ninguém está vendo. Quando você fecha a boca, segura o gesto e permanece firme dentro de si. A disciplina de conter-se é a mais ignorada e, ao mesmo tempo, a mais poderosa, porque ela não depende de aplausos, ela não precisa de plateia, ela é um acordo entre você e a sua consciência. É a hora em que você ouve o impulso gritar, mas escolhe o oposto. A raiva pede reação, o desejo pede pressa, o medo pede fuga. Mas você apenas observa e age depois. Foi exatamente isso que Napoleon Hill enxergou ao estudar os homens que construíram impérios a partir do nada. Eles não eram os mais barulhentos, nem os mais visíveis, mas eram os que sabiam conter o fogo da emoção até que ele pudesse ser transformado em ação racional. É por isso que os tolos tropeçam na própria pressa, e os sábios esperam, não porque são passivos, mas porque sabem o que estão construindo, e mais ainda, sabem o que não devem destruir com decisões impulsivas. A mente treinada para esperar é a mesma que age com precisão. Não corre riscos desnecessários, não se perde em distrações. Mas esse treino começa em pequenas decisões. Começa naquele instante em que você sente o desejo de confrontar, de justificar, de provar que está certo, e não faz. Não porque aceita a derrota, mas porque não entrega sua energia ao que não merece sua grandeza. Em algum momento da vida, você vai perceber que existe um lugar dentro de você onde tudo se organiza. E esse lugar não está do lado de fora. Está na sua postura, na sua firmeza, na sua escolha de não deixar que o mundo de fora invada seu castelo interior. Poucos compreendem isso e por isso vivem quebrando seus próprios caminhos. Eles acordam com um propósito e terminam o dia vencidos por emoções mal administradas. Começam a semana com foco, mas entregam sua força a cada distração que aparece. Isso acontece porque ainda não aprenderam a regra mais poderosa do jogo mental. Conter-se é construir-se. Agora, antes de seguir, preciso que você entenda uma coisa. Tudo o que você quer ser, conquistar, transformar, começa exatamente aqui. No momento em que você decide dominar a si mesmo, não uma vez, não quando for fácil, mas todos os dias, como uma prática, como uma fundação. Você não precisa vencer tudo hoje, mas precisa vencer a si mesmo hoje, porque é disso que se trata essa jornada. E se você está aqui, é porque alguma parte sua já entendeu isso. Então fique e siga, porque o que vem a seguir vai aprofundar esse poder dentro de você. E se você sente que esse conteúdo já está te despertando de algum modo, aproveita e se inscreve no canal agora. Não para seguir mais uma voz, mas para caminhar lado a lado com quem está escolhendo evoluir por dentro antes de conquistar por fora. A disciplina de conter-se é o início, mas não é o fim. A partir dela, nasce o redirecionamento. O desejo, quando não explode de forma impensada, começa a ser redirigido. E aí entra o segundo nível da mente forte. Transformar o que você quer em combustível para o que você deve fazer. Você vai sentir isso muitas vezes. Aquela vontade de falar demais, comprar demais, provar demais. Esse é o desejo mal direcionado. Ele não é seu inimigo, mas precisa de comando. Se você não redireciona o desejo, ele te arrasta. Mas se aprende a guiar esse fluxo, você o transforma
em poder concentrado. Napoleon Hill dizia que o desejo ardente, quando canalizado, se torna a força mais poderosa do universo, mas só quando existe propósito. Caso contrário, vira distração, vira vício, vira autocobrança, ansiedade, culpa. Então olhe para seus desejos. Eles te guiam ou te consomem? A chave está na intenção por trás do querer. Quando você quer algo por medo de não ser suficiente, seu desejo te enfraquece. Mas quando você quer algo porque sabe que nasceu para aquilo, ele te fortalece. E só você pode fazer essa distinção. Por isso, é aqui que começa o treinamento real. Redirecionar. Observar o desejo subir como um fogo interno. E então, guiá-lo como um rio. Porque o que queima, destrói. Mas o que flui, constrói. Dominar a mente é, antes de tudo, transformar seus impulsos em força criadora. É dar um destino nobre para a energia que, se não for conduzida, se espalha e some. E tudo isso começa em um treino interno, um treino que ninguém vai ver, que ninguém vai aplaudir, mas que vai mudar o seu destino. Esse é o primeiro passo. Não o mais fácil, mas o mais necessário. Você vai ser testado. E não será num grande palco diante de multidões. Será no trânsito, na fila, na conversa mal interpretada. Será quando alguém te confrontar, esperando que você reaja como sempre reagiu. Mas você não vai. Porque quando você treina sua mente para não ceder ao impulso, algo extraordinário começa a acontecer. Você percebe que o verdadeiro controle não está em comandar os outros. Está em não ser comandado por si mesmo. Por seus medos, suas dores, seus desejos antigos. A não reação é uma força invisível, um escudo interno, um poder que passa despercebido, mas que muda completamente a sua trajetória. Não se trata de se anular, trata-se de escolher quando e como agir. Trata-se de transformar cada situação numa oportunidade de elevar sua postura, não de se perder no caos emocional. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive em permanente estado de defesa? Como se tudo fosse uma ameaça, uma competição, uma provocação pessoal. Isso não é força, é instabilidade. E quem vive assim, vive como refém de tudo. Agora imagine o oposto. Imagine caminhar com leveza mesmo quando o mundo pesa. Falar com clareza mesmo quando te pressionam. Escolher o momento certo de agir sem se precipitar. Isso não é passividade, é domínio. Napoleon Hill dizia que o homem que domina a própria mente já é senhor de metade do mundo, porque tudo o que nos acontece passa antes por esse filtro interno. É ele que define se o que chega até nós será combustível ou veneno. E esse filtro se constrói na prática diária de conter, observar e escolher. É claro que você vai sentir, vai doer, vai ferver por dentro, mas você vai respirar fundo, vai analisar. Vai decidir como responder, ao invés de reagir por instinto. E nesse pequeno intervalo entre estímulo e resposta, nasce a sua liberdade. Você começa a perceber que a raiva quer pressa, que o medo quer fuga, que o orgulho quer revanche, mas você quer mais, você quer direção. E é por isso que se contém, não por fraqueza, mas por foco. Essa é a base da disciplina emocional, uma postura inegociável de que sua paz vale mais do que provar um ponto. Sua energia vale mais do que ter razão. E seu destino é mais importante do que qualquer distração. E isso não acontece de uma vez. A mente é como um animal selvagem. Se você não a treina, ela te arrasta. Mas com consistência, ela aprende, ela responde, ela começa a trabalhar a seu favor. E então, você se surpreende consigo mesmo. Em situações que antes te destruíam, você está inteiro. Em conversas que antes te tiravam do eixo, você permanece firme e percebe que a força não está no grito, está na solidez. Você começa a dominar o ambiente. E não porque controla os outros, mas porque se tornou impossível de ser manipulado. É aqui que você se torna uma presença.
Uma influência silenciosa que transforma tudo ao redor. Porque não há nada mais poderoso do que alguém que escolheu se tornar inabalável. Mas isso exige prática, exige consciência, exige um compromisso diário de não mais ser empurrado pelo mundo, mas de conduzir o próprio ritmo. Você não responde mais com pressa, responde com propósito. E o que parecia te abalar, agora só revela o quanto você cresceu. Dominar a mente não é um evento, é um estado construído, é o resultado de dezenas de pequenas decisões feitas em silêncio, e cada uma delas molda a sua postura, a sua clareza e a sua capacidade de agir com sabedoria. Você começa a se distanciar da necessidade de vencer debates, de provar valor, de responder a provocações, porque entende que isso não constrói nada. E o que você está fazendo é construir, por dentro, por inteiro, sem pressa, sem espetáculo. E quanto mais você pratica esse domínio, mais começa a enxergar o que antes passava despercebido. Você percebe quando a mente começa a dispersar, quando o coração acelera, quando a vontade de fugir ou atacar surge. E ao invés de ser tragado por isso, você simplesmente observa, respira, reorganiza e age com intenção. Esse é o nível de presença que transforma um homem comum em um realizador. Não porque ele se tornou especial, mas porque aprendeu a não desperdiçar energia, a não entregar sua força ao que não tem valor, a manter-se inteiro mesmo diante do caos. E tudo isso começa com a simples decisão de se tornar alguém que escolhe o próprio estado interno. Alguém que não se permite mais ser reativo, instável, volátil, porque entendeu que isso custa caro, custa tempo, paz, credibilidade, progresso. Então, a partir de agora, sempre que você sentir o impulso de reagir, pare. Lembre-se do que está construindo, lembre-se de quem você está se tornando e escolha com sabedoria. A disciplina que você cultiva por dentro é a mesma que vai sustentar tudo o que você quer erguer por fora. Essa é a sua força. Não precisa ser anunciada, não precisa ser explicada, ela simplesmente é. E basta a sua presença para que o mundo comece a reconhecê-la. Não há glória no impulso. A ruína. Toda vez que você responde sem consciência, está construindo uma versão instável de si mesmo. Mas toda vez que você espera o tempo certo para agir, algo dentro de você se fortalece. E é essa força interna, cultivada no escuro, que sustenta as grandes viradas. O mundo pode te provocar, pode te pressionar, pode tentar te tirar do eixo, mas o seu treino não é sobre os outros. É sobre você. A forma como você lida com o caos revela o quanto ainda precisa dominar a si mesmo. E se você quiser mesmo construir algo grandioso, vai precisar passar por essa forja emocional. Existe uma diferença gritante entre agir com pressa e agir com firmeza. A pressa nasce da ansiedade, a firmeza nasce do propósito, e propósito não grita. Ele não implora por aprovação. Ele se move com clareza. Ele caminha mesmo quando o cenário não é favorável. Por isso, quando você treina sua mente para não ceder à emoção momentânea, você está ensinando ao seu sistema que existe algo mais importante do que o conforto imediato, a missão. E a missão não se negocia. Napoleon Hill observava isso nos homens que admirava. Todos tinham um traço em comum. Eles eram estáveis mesmo em ambientes instáveis. Eram frios mesmo sob pressão. Não porque não sentissem, mas porque haviam treinado suas mentes para não se curvar à primeira tempestade. Você já viu isso? Aquela pessoa que, mesmo quando tudo parece desmoronar, permanece centrada. Não reage no susto, não acusa, não grita. Ela observa e, quando age, muda o rumo das coisas. Isso não é dom, é treino. Treino diário. Intransferível, invisível. E esse treino começa agora, no momento em que você decide não mais ser refém das suas reações.
No instante em que você escolhe que vai agir apenas com intenção, com direção, não com instinto, você vai perceber que sua mente vai resistir. Ela vai gritar, vai dizer que é pessoal, que você precisa se defender, que precisa falar algo agora, mas você não vai. Vai respirar, vai recuar 2 passos dentro de si mesmo, vai enxergar o quadro completo e então vai escolher. Esse espaço entre o estímulo e a ação é o campo onde os líderes se formam. É ali que você aprende a carregar o peso da sua própria força, porque agir com intenção requer mais energia do que agir com impulso. Mas o retorno é incomparável. Você se torna confiável, sua palavra ganha peso, sua presença muda ambientes, porque agora, quando você fala, todos prestam atenção, porque sabem que você não fala por vaidade, por irritação, por necessidade de ser ouvido. Você fala porque decidiu que era o momento, e isso é raro, isso é poder. Mas essa firmeza exige que você elimine as distrações internas, aqueles ruídos mentais que querem te convencer de que precisa fazer algo agora, provar algo agora, resolver tudo agora. Isso não é firmeza, é desespero, e quem age no desespero não constrói. Reage, e quem reage repete o ciclo que jurou quebrar. Então, respire. Sempre que a vida quiser te empurrar, respire. Não reaja no susto. Escolha no silêncio da sua consciência qual é a melhor resposta. E às vezes, a melhor resposta é o não movimento. É não dar palco ao que não merece audiência. É preservar sua energia para aquilo que realmente importa. E quando você começa a viver assim, percebe uma mudança sutil, mas definitiva. O mundo não muda, mas sua forma de caminhar nele, sim. Você para de ser um barco à deriva e passa a ser um navio com rota definida. E mesmo quando os ventos tentarem te desviar, você ajusta as velas e segue. A autodisciplina emocional é esse leme. E cada vez que você escolhe com consciência, reforça a musculatura dessa disciplina. Ela cresce em você. Começa a guiar seus pensamentos, seus gestos, suas decisões. Você deixa de ser um acumulador de arrependimentos. Para de olhar para trás e pensar, eu não deveria ter dito aquilo. Eu não precisava ter agido assim. Eu exagerei. Porque agora você age com sobriedade, com direção, com grandeza. E isso não significa se tornar frio, distante, indiferente. Muito pelo contrário. Significa sentir profundamente, mas escolher conscientemente. Significa ter um coração aberto e uma mente firme. Significa entender que cada escolha sua tem um impacto direto na vida que você está construindo. Por isso, pare de justificar suas explosões emocionais como parte da sua personalidade. Pare de dizer que você é assim mesmo. Você não é. Você se permitiu ser. Mas agora está se reconstruindo. E a reconstrução exige novos padrões, exige novas respostas, exige nova consciência. E essa nova consciência se reflete nos ambientes mais difíceis. Aqueles onde ninguém te apoia, onde todos te testam, onde você sente vontade de desistir, mas não desiste. Você permanece. Você decide manter a calma, manter o foco, manter a postura, porque entendeu que não está respondendo ao ambiente, está respondendo à sua missão. A partir daqui, cada conflito será uma chance de reafirmar quem você decidiu ser, uma chance de agir como quem já chegou, como quem já entendeu que não se pode construir algo sólido com base em explosões momentâneas. A solidez nasce no autocontrole, e o autocontrole nasce na decisão de não mais viver à mercê do que acontece, mas a serviço do que se escolheu construir. Enquanto a maioria vive no piloto automático, repetindo padrões sem perceber, existe uma pequena parcela que escolheu despertar. Despertar para si, para suas reações, para os mecanismos internos que antes controlavam tudo sem serem vistos. E esse despertar começa por um simples ato: observar.
A autoobservação é a prática silenciosa dos que decidiram crescer. Não precisa de cenário, de ritual, de ferramentas. Basta presença. Basta a decisão firme de olhar para si com lucidez, sem desculpas, sem filtros, sem a necessidade de agradar ninguém, nem a si mesmo. Napoleon Hill via esse traço em cada grande realizador que estudou. Eles eram observadores incansáveis de si mesmos. Sabiam quando estavam desviando, quando estavam sendo orgulhosos, quando estavam deixando o medo vestir a máscara da razão. Eles se corrigiam em silêncio. Ajustavam a rota sem precisar do aviso do destino. Porque o verdadeiro líder, antes de liderar pessoas, lidera seus próprios pensamentos. Antes de inspirar outros, inspira a si mesmo. E isso só é possível quando você desenvolve a coragem de se ver com clareza. Mas ver a si mesmo não é fácil, é desconfortável. É duro, exige maturidade, porque você vai se deparar com falhas que preferia ignorar, com hábitos que vêm te sabotando há anos, com posturas que não combinam com a versão que você diz querer ser. E é nesse ponto que muitos param, porque acham que se ver de verdade é o mesmo que se julgar, mas não é. Autoobservação não é crítica, é clareza. É a luz que ilumina o caminho para a mudança real. É o primeiro passo antes da transformação. Você começa a perceber, por exemplo, que não é a falta de tempo que te impede, é a falta de prioridade. Que não é o outro que te irrita, é a sua expectativa mal administrada. Que não é a vida que está desorganizada, é a sua mente que ainda não decidiu o que realmente importa. E quando essa clareza chega, ela corta. Mas também liberta, porque agora você não depende mais de desculpas. Você tem a verdade, e a verdade é sempre o primeiro tijolo da reconstrução. Você passa a viver com mais estratégia, escolhe suas batalhas com sabedoria, não gasta sua energia tentando consertar o que está fora antes de alinhar o que está dentro. E isso muda tudo. Muda sua comunicação, sua produtividade, seus relacionamentos, sua postura. Você se torna alguém que não vive para provar, vive para construir. Alguém que, em vez de se justificar, evolui. Em vez de dramatizar, age. Em vez de apontar, ajusta. Porque entendeu que sua responsabilidade começa dentro e só depois se manifesta fora. Essa é a prática da mente que observa. Uma mente que não se deixa levar pela correnteza da distração, que não entrega sua paz ao primeiro contratempo, que não age pelo medo, mas pela direção que escolheu trilhar. E essa mente não nasce da teoria, ela nasce do treino. Um treino que começa quando você decide parar, respirar. E se perguntar, o que estou fazendo agora me aproxima ou me afasta do meu propósito? Essa pergunta simples tem o poder de redirecionar toda uma existência. Porque ela coloca você de volta no comando, faz você se lembrar do que está construindo, do que disse que queria, e te convida a agir de forma coerente com essa visão. E quando você repete esse ato diariamente, essa auto-observação firme, intencional, lúcida, você começa a ver resultados. Não externos ainda, mas internos. Você percebe que está mais calmo, mais assertivo, menos reativo, mais confiante, porque está finalmente vivendo de forma consciente. E essa consciência é a semente de tudo. Napoleon Hill chamava isso de domínio organizado. A capacidade de alinhar pensamentos, emoções e ações em torno de um propósito definido. Uma força invisível que molda o destino com precisão milimétrica. Mas essa força só pode ser acessada por quem decidiu se ver, por quem não tem mais medo do espelho interno, por quem entendeu que nenhuma mudança verdadeira pode acontecer enquanto você continuar mentindo para si mesmo. Então, pratique, observe-se. Questione-se, corrija-se, não com dureza, mas com firmeza, não com cobrança, mas com compromisso, não com pressa,
mas com propósito. E lembre-se, você não está buscando perfeição, está buscando evolução. E toda evolução passa, inevitavelmente, por desconforto, por encarar o que está desalinhado, por escolher dia após dia ser melhor do que foi ontem, mesmo que ninguém esteja vendo. Você está construindo algo muito maior do que resultados. Está construindo uma nova identidade, uma nova forma de estar no mundo, uma nova vibração que, com o tempo, vai atrair tudo aquilo que você deseja, não porque você pediu, mas porque se tornou. E quando você se torna, não precisa mais correr atrás. O mundo percebe, o universo responde, a vida se reorganiza, porque você agora está inteiro, está coerente, está firme. Essa é a força da mente que observa. Ela não grita, não disputa, mas constrói todos os dias, no silêncio da própria consciência. E constrói tão bem que quando o mundo enfim perceber, já será tarde demais para duvidar. Você pode tentar dominar o tempo, o dinheiro, o ambiente, as pessoas, mas nada disso vai durar se você não tiver domínio sobre si mesmo. Porque tudo o que você toca carrega a sua assinatura interna, a sua energia, a sua frequência, a sua clareza ou a sua confusão. Por isso, os que alcançam algo duradouro não são os que sabem mais, são os que são mais. São os que construíram dentro o que desejam manifestar fora. São os que não negociam com distrações, que não adiam decisões, que não se dobram à dúvida, nem se rendem ao cansaço. Eles apenas seguem, um passo, outro, mais um, até que o mundo se curve à consistência deles. É essa a disciplina real, não a que exige força descomunal, mas a que exige firmeza contínua. Aquela que molda a mente dia após dia, até que ela pare de oscilar e comece a se alinhar com o que você realmente deseja. Você pode viver reagindo ou pode viver criando. Pode viver corrigindo os danos da pressa ou pode viver construindo com paciência. Pode repetir padrões ou pode iniciar uma nova linhagem de coragem, foco e direção. Mas não dá para viver os dois caminhos ao mesmo tempo. Dominar a si mesmo é escolher. Escolher não se esconder atrás de desculpas. Escolher não se intoxicar com distrações. Escolher não se sabotar por medo do desconforto. É uma escolha firme, inegociável, que se renova todos os dias antes que o mundo desperte. E essa escolha muda tudo. Muda a forma como você acorda, como se alimenta, como fala, como respira, como se posiciona, como responde aos desafios, como anda por aí, com presença, com intenção, com propósito. A firmeza interna transforma o mundo externo, não imediatamente, não magicamente, mas inevitavelmente. Porque quando você se torna alguém inabalável, o universo reorganiza as peças, as pessoas mudam de tom, as oportunidades se aproximam, os caminhos se abrem, não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais preparado. E tudo isso nasce dentro, no campo invisível da mente fortalecida, na postura de quem parou de esperar pelo momento certo e decidiu ser o momento certo, na disciplina de quem parou de olhar para fora em busca de solução e começou a construir a resposta dentro de si. Dominar-se é lembrar, todos os dias, que você já tem o que precisa, que a força já está aí, que a clareza já pode ser acessada, que a disciplina pode ser treinada, que o mundo lá fora não tem o poder de te desorganizar, a menos que você entregue esse poder. Então escolha voltar para si sempre que o mundo tentar te puxar para fora. Escolha respirar fundo quando quiser explodir. Escolha alinhar-se ao seu propósito quando o caminho parecer confuso. Escolha não responder imediatamente. Escolha responder com sabedoria, porque a sabedoria não se mede pelas palavras que você fala, mas pelo espaço que você cria entre o que sente e o que faz. E esse espaço é sagrado. É o berço da sua liberdade.
Você quer construir algo grande? Então comece com o pequeno, com aquele momento em que você sentiu vontade de largar tudo e não largou, com aquele instante em que você queria provar um ponto, mas se calou por saber que não valia a pena, com aquela manhã em que o corpo pediu cama, mas você escolheu levantar mesmo assim. Esses são os tijolos invisíveis da sua grandeza. São esses momentos que constroem a sua identidade. E é essa identidade que, no tempo certo, vai se manifestar como força, como conquista, como clareza, como direção. Lembre-se, a disciplina que ninguém vê é a que gera os frutos que todos admiram. A repetição discreta, a firmeza silenciosa, o treino emocional, o autocontrole que ninguém elogia, mas que sustenta tudo o que você está prestes a realizar. Você pode não ter nascido com todas as respostas, mas nasceu com a capacidade de treinar sua mente para encontrar cada uma delas. Você pode não estar onde queria ainda, mas já não está onde costumava estar, e isso, por si só, já é uma prova de evolução. Continue. Reforce sua intenção, aperfeiçoe sua disciplina, refine sua percepção. E quando o mundo perguntar de onde veio tanta força, você vai saber responder. Ela veio do compromisso que você fez consigo mesmo, no escuro. Veio dos votos silenciosos que você renovou a cada manhã. Veio da firme decisão de não mais ser empurrado pela vida, mas de construí-la com as próprias mãos. E quando esse dia chegar, o dia em que tudo fizer sentido, o dia em que o que você construiu por dentro finalmente se manifestar por fora, você não vai precisar dizer nada. O mundo vai entender. E se você chegou até aqui, existe uma certeza que posso te entregar com firmeza. Você já está se tornando essa pessoa, essa mente forte, essa presença lúcida, essa identidade sólida. E se essa jornada que percorremos juntos até aqui despertou algo em você, então lembre-se disso. Continue alimentando esse processo. Releia, pratique, aprimore e, acima de tudo, caminhe ao lado de quem também está comprometido com essa construção interna. É por isso que, antes de nos despedirmos, eu te convido a fazer parte dessa comunidade que cresce em silêncio, mas com força. Inscreva-se agora neste canal. Aqui não buscamos atalhos, buscamos clareza, e o que você vai encontrar nos próximos vídeos é uma continuação do que começou hoje. Porque quando uma mente desperta, ela não volta mais a dormir.